Olá, meus queridos alunos, estamos de volta com mais uma aula de inglês e agora vamos fazer a correção da aula passada e continuar as interpretações de texto em inglês, ok? Eu apresentei a vocês esse texto aqui, ó, Europe, London, que fala sobre Michelangelo Meris da Caravaggio. Então, o texto perguntou, né, o primeiro quesito perguntou sobre o texto. Quais das seguintes declarações a respeito de Caravaggio não está correta? Não é correta ou não está correta? Então, raciocinando, temos A, B, C, D, E. Temos 4 corretas e uma incorreta. É justamente essa uma incorreta que ele quer que você aponte. Então, existe quatro frases aqui a respeito de Caravaggio que está correta, ok? 4 que estão certas. Vamos ver então. Died at age of 39. Morreu na idade de 39. Bem, diz aqui, ó, logo no começo, na primeira linha, Michelangelo Médici da Caravaggio, 1571, 1610. É muito simples. Você coloca 1610 e diminui. 1610 foi o ano da morte de Caravaggio. E diminui pelo ano, o ano de nascimento. Né? 1571, está dizendo ali. Exato, ele tinha 39 e morreu aos 39 anos. Está correto. Mas ele quer uma incorreta. Então, letra A está correta, não interessa a gente quer a incorreta. Letra B, began a new style in painting. Bem, aqui na terceira linha, diz aqui, ó. But the vivid realism of Caravaggio's early works laid the foundations for a new genre, still life, and the artistic style, Baroque. Então, nessa parte diz, mas o vívido realismo das obras anteriores de Caravaggio lançaram as bases para um novo gênero, still life, e um estilo artístico, barroco. Então, letra B diz que Caravaggio iniciou um novo estilo de pintura. Verdade. O texto lá diz isso. Portanto, está correta a letra B, mas a gente quer uma que não está correta. Letra C, only painting vegetables and fruits. Ele só pintava legumes e frutas. Bem, aqui no texto fala sobre isso mesmo. Né? Então diz que ele se juntou ao estúdio do o célebre artista Cavaliere d'Arpino, um jovem aprendiz, o jovem aprendiz, que no caso era Caravaggio, foi confinado a pintar frutas e legumes. Bem, quando ele chegou para lá, né, em Roma, em 1592, ele foi para o estúdio do célebre artista Cavaliere d'Arpino. O jovem aprendiz, que no caso era Caravaggio, não, Cavaliere d'Arpino não é o jovem aprendiz. É Michelangelo Médici da Caravaggio. Esse jovem aprendiz foi confinado a pintar frutas e vegetais. Okay? Então, diz aqui na letra C que ele só pintava frutas e vegetais. Está errado. Ele não só pintava frutas e vegetais. Ele foi confinado a pintar só frutas e vegetais, mas ele pintava outras coisas também. Portanto, essa está incorreta. Era essa que nós estávamos procurando. A incorreta. Letra D diz, era muito jovem quando chegou em Roma. De fato, ele era muito jovem quando chegou em Roma. Como é que sabemos disso? Ele chegou em Roma em 1592. Né? Se ele chegou em 1592 e ele nasceu em 1571, então ele chegou lá aos 21 anos de idade. Era muito jovem, realmente. Ok? Portanto, correta a letra D. E a letra E diz is known for an artistic style called Baroque. É conhecido por um estilo artístico chamado Barroco. Verdade.
Portanto, D e E corretas, mas ele quer a incorreta, portanto, letra C. The eternal city in the text refers to. A cidade eterna no texto se refere a Roma. Ok? Terceiro quesito, a respeito desse texto aqui, ó, Africa, the high price of denim. Eu já li para vocês. Se você não escutou ainda a leitura disso aqui, procure na aula anterior para você ver do começo. What does the text call a bargain? O que o texto chama de uma barganha? Uma barganha eu ensinei, expliquei a vocês na aula passada, que é uma pechincha, algo que é muito barato, né? Quando você diz, poxa, tão barato, isso é uma pechincha, ou seja, é muito barato. Então, o que o texto chama de barganha? Então, a letra B é correta. Okay? A letra B diz, o custo de prevenir e tratar a AIDS é uma barganha, ou seja, é uma pechincha, comparado com o enorme custo de remediar, ou seja, de tratar com remédios, porque muitos morrem, atrapalha a produção e você vai ter que gastar de qualquer forma. Então, remediar é muito mais caro do que gastar com prevenção e tratamento, ok? Também deixar de tratar também é um enorme custo. Portanto, letra B correta. Quarto quesito, on what front, according to the text, the fight against HIV hasn't been successful so far. Nessa frente, ou nesse sentido, de acordo com o texto, a luta contra o HIV não tem sido sucesso até agora. Nesse sentido, de acordo com o texto, por que é que a luta contra o HIV não tem sido sucesso até agora? Então, ó, não tem sido um sucesso. Letra A. Nobody is getting treatment in Africa. Ninguém está obtendo tratamento na África. Even those who have been infected for years. Até aqueles que têm sido infectados por anos. Há anos. Half of the 5.3 million new infections aren't being treated. Metade, half. Metade dos 5,3 milhões de novos infectados não estão sendo tratados. Não foi isso que ele falou no texto, não. Metade dos 5,3 não. Ele disse o seguinte, alguns dos 72% do mundo, dos estimados 5,3 milhões do mundo de novos infectados por ano estão na África. Ok? Então, ele disse que a metade dos 5,3 novos infectados não estão sendo tratados. Não. 72% das pessoas infectadas na África não estão sob tratamento. Esses 72% é do mundo todo, ele está falando. Então, ele botou aqui para embaralhar. Pessoas infectadas na África não estão sendo tratadas. Pessoas infectadas na África, aí é verdade. As pessoas da África não estão sendo tratadas. E a letra E, people who really need treatment all over the world are not getting them. As pessoas que, de fato, precisam de tratamento ao redor do mundo não estão sendo tratadas. Muitas pessoas no mundo são tratadas sim, como no Brasil, é gratuito um coquetel de remédios para combater a HIV, para remediar, não é? Então, não é em todo lugar do mundo que as pessoas não estão sendo tratadas. É errado. Letra D é mais correta. Quinto quesito. Migração em massa e intervenção pelo mundo ocidental será uma consequência da falta de controle de certas doenças na África. Ok? Então, verdade. A letra A. Migração em massa, a gente vê direto no repórter, em todos os repórteres de televisão, que muita gente quer sair de lá da África, né? Existem naufrágios, vários naufrágios no oceano, e muita gente que consegue chegar, alcançar algum país da Europa, querem sair de lá, né? Então é migração em massa, ou seja, muita gente saindo do local. E intervenção pelo mundo ocidental. Será o quê?
uma consequência da falta de controle de certas doenças na África. Portanto, letra A, correta. Então, essa foi a correção da aula passada. A partir de aqui, ó, vamos ver a leitura 3, para vocês fazerem os exercícios 6, 7 e 8. E a leitura 4, para você fazer o 9º e o 10º, ok? É a aula de hoje. Vamos começar com o texto. The publicly founded Human Genome Project Acelera, the private company run by Craig Venter, have found some astonishing things about our genes. 99.9% the proportion of genes that are identical in every person around the world. It is an indication of how recently the human species arose. 4,000, the maximum number of genes in our cells. It may be as few as 27,000. Until now, scientists believed that there were around 100,000. 40% the proportion of all genes that are similar to those of the nematode worm. 16% are like those of the fruit fly, and 90% are similar to those found in mice. 99% of all DNA that we share with chimpanzees. Only one major difference has been found. Humans lack a certain sugar on the surface of body cells. 223 genes that our ancestors appear to have acquired directly from bacteria. 500 olfactory genes we lost by pre-humans apparently sacrificed to concentrate on sight and other senses. 98.5% part of the genome that is taken up by so-called jumping genes, believed by scientists to be just clutter. 33% of the sequence of human genes that has been finalized. Researchers estimated it will take another 2 years to complete the whole. Muito bem, pessoal. Então, esse texto está dizendo mais ou menos o seguinte. Tem alguns pontos que eu deixei em destaque para vocês, que são as notícias que o texto está dando. É um texto informativo, vai informar várias notícias. Então, ele diz que the publicly founded Human Genome Project Acelera. Então, ele diz aqui é uma empresa, essa empresa chamada The Publicly Founded Human Genome Project Acelera. Isso é uma empresa. Okay? Ela diz que essa empresa privada, executada ou chefiada ou liderada por Craig Venter, tem encontrado ou descobriu algumas coisas surpreendentes, assustadoras, assombrosas sobre nossos genes. Aí começa aqui a enumerar essas notícias. Primeira, 99,9% da proporção dos genes, 99,9% da proporção de genes que são idênticos em cada pessoa ao redor do mundo. Então ele já está dando essa primeira informação aí, se liga aí. Se ele perguntar lá no exercício, qual a proporção dos genes que são idênticos em cada pessoa ao redor do mundo? 99,9%. Então, 99,9% dos genes são idênticos em cada pessoa do mundo.
It is an indication of how recently the human species arose. Isso é uma indicação de quão recentemente a espécie humana surgiu. Então, ó, esse fato aqui, que ele acabou de dizer, diz que é uma indicação de quão recente a espécie humana surgiu. Ou seja, o ser humano não é tão velho. Não está tanto tempo no mundo quanto se acreditava. Milhões de anos, 60 milhões de anos. Isso aí está dizendo que é uma indicação clara de que é muito recente a aparição do ser humano na Terra. Aí vem outra notícia agora. 40 mil. O máximo, é o número máximo de genes nas nossas células. 40 mil é o número máximo de genes nas nossas células. Isso pode ser tão pouco quanto, pode ser tão menos quanto 27 mil. Então, 40 mil, o número máximo de genes nas nossas células. Pode ser menos do que 27 mil. Até agora, os cientistas acreditavam que existia cerca de 100 mil. Ok? Os cientistas até agora acreditavam que existia cerca de 100 mil, número máximo de genes. Mas pode ser menos do que 27 mil. É isso que ele está dizendo aí no texto. Aí agora vem outra informação. 40% da proporção dos nossos genes, que são similares àqueles dos vermes nematóides. Olha, outra notícia aí. Ó. 40% da proporção dos nossos genes são similares àqueles dos vermes nematóides. Ou seja, vermes nematóides são aquelas lombrigas. Parece uma cobrazinha. Ok? Então, 40% da proporção dos nossos genes são similares, iguais, àqueles do verme nematóide. Outra notícia, 60% são como aquelas da mosca da fruta, ou seja, mosca comum. 60% de quê? Dos genes. São como os da mosca da fruta, ou seja, são como os da mosca. 60%. 90% dos genes são similares àqueles encontrados em ratos. 90% dos genes do ser humano são iguais àqueles encontrados nos ratos. Lembrando, pessoal, a palavra mais é ratos, o plural, ok? O singular, mouse. Mouse. Nós estamos falando do inglês americano. Mouse. Plural, mice. É um plural irregular, um substantivo irregular. Portanto, o plural se escreve de outra forma, não é colocando um S. Tem algumas palavras que o plural é irregular. Ok? O substantivo é irregular. Mouse é irregular. Logo, o plural não se escreve mouses com S no final, não. O plural é essa palavrinha aqui, ó, mice. No entanto, existe também a palavra rat, a R-A-T, rat, que é muito parecido com o que nós chamamos de rato aqui, tá? Rat. Só que aí é um inglês britânico, da Inglaterra, do Reino Unido, entenderam? Bom, rat também é rato, ok? Mas mice aqui é o plural de ratos. Então, 90% dos nossos genes são similares, são iguais àqueles encontrados nos ratos. 99% de parte do nosso DNA que nós partilhamos com os chimpanzés. 99% de parte do nosso DNA que nós partilhamos com os chimpanzés. Então, os chimpanzés são muito idênticos com o ser humano. 99% de parte do nosso DNA nós partilhamos com os chimpanzés. Only one major difference has been found. Apenas uma grande diferença tem sido encontrada. Humans lack a certain sugar on the surface of body cells. Então, só uma diferença grande foi encontrada. Nos humanos falta um certo açúcar na superfície do corpo. Ok? Então, nos chimpanzés existe esse certo açúcar
na superfície do corpo, mas nos humanos não tem. Falta esse certo açúcar na superfície do corpo. Essa é a maior diferença entre chimpanzés e seres humanos. Próxima informação. 223 genes que nossos ancestrais, nossos antepassados, aparentavam ter adquirido, ou seja, 223 genes que nossos antepassados aparentemente adquiriram diretamente da bactéria. Okay? 223 genes que os nossos antepassados tiveram, eles adquiriram diretamente da bactéria. 500 genes olfativos, olfactory genes. 500 olfactory genes. 500 genes olfativos, olfato, ok? Então, olfato significa, é um dos 5 sentidos, né? Que o olfato é a audição, olfato, ok? Então, 500 genes olfativos que nós perdemos para pré-humanos, ou seja, antes os pré-humanos, aparentemente sacrificaram para se concentrar na sight, visão e outros sentidos. Lembre, são 5 sentidos, senses. 5 sentidos, né? Então, 500 genes olfativos nós perdemos lá na pré-humanidade, aparentemente sacrificados para se concentrar na visão e em outros sentidos. 98,5% de parte do genoma que é tirado, 98,5% de parte do genoma que é absorvido pelas então chamadas genes saltadores, jumping genes. Então, 98,5% de parte do genoma que é absorvido pelos então chamados genes saltadores, acreditados pelos cientistas ser apenas clutter, desordem, bagunça, desordem, ok? Então, 98,5% de parte do genoma é absorvido pelas então chamadas células saltadoras, e os cientistas acreditavam ser apenas uma desordem, uma confusão. 33% da proporção da sequência humana dos genes, 33% da proporção da sequência humana dos genes tem sido finalizada. Ou seja, só 33% dos genes humanos foram sequenciados. Só 33%. Se eu for pegar aqui, ó, 100% é toda a sequência dos genes humanos. Vou diminuir só 33. Ele não disse que só foi 33 que foi finalizado? Então ainda tem quanto para descobrir? Isso. Ok? Então, pesquisadores estimam que levará outros 2 anos para completar todo o processo de sequenciamento das células. Ok, pessoal, agora é com vocês. Vocês vão tentar responder aí o 6º, 7º e o 8º, de acordo com o texto. So far, most scientists were sure that there were only 27,000 genes in our cells. Então, aqui, de acordo com o texto, a maioria dos cientistas estavam certos de que existia apenas 27 mil genes nas nossas células. B. Isso é quase certo que agora, aqueles humanos apareceram não tanto tempo atrás. É quase certo agora que os seres humanos apareceram não muito tempo atrás.
Letra C. 90% de todos os humanos têm genes muito similares àqueles encontrados nos ratos. 90% de todos os seres humanos têm genes muito similares àqueles encontrados nos ratos. Chimps have more genes than most human beings. Chimpanzés têm mais genes do que a maioria dos seres humanos. Letra E. Humans living today. A vida humana hoje tem sido perdida, ou seja, foram perdidos 500 genes olfativos, ano após ano. Sétimo. It's very possible that. É bem provável, é bem possível que. Any worm has more genes than a human being. É bem provável que qualquer verme tenha mais genes do que um ser humano. É bem possível que agora foi provado que agora que os seres humanos têm 100 mil genes ou mais. É possível que foi provado que os humanos têm 100 mil genes ou mais. É possível que very small amount, bem pequenas quantidades de genes são iguais em cada pessoa. É possível que bem pequenas quantidades de genes são iguais em cada pessoa. It will take a couple of years. Vai levar um pouco de anos, bem poucos anos, para os pesquisadores pesquisadores, completar toda a sequência dos genes humanos. Vai levar poucos dias, ou melhor, poucos anos, para os pesquisadores completar a sequência dos genes humanos. Sequenciar todos os genes. Letra E. Chimpanzees don't have a certain kind of sugar. Os chimpanzés não têm um certo tipo de açúcar na superfície das células do corpo. Marca aí a opção correta. Oitavo quesito. De acordo com o texto que você acabou de ler, nossos antepassados muito provavelmente obtiveram genes da bactéria. 33% dos genes humanos ainda estão a ser descobertos. Ainda faltam 33% a ser descobertos. Cientistas sabem agora que uma pequena parte do genoma é feito de desordem e bagunça. 99,9% dos nossos genes parece com os genes do rato. São como os genes do rato. Moscas têm acima de 90% dos genes que são iguais aos seres humanos. Leitura 4. Asia Homestayers. Hospedagem nas casas asiáticas. Staying with local families can be a good way to learn about foreign cultures. Estadia ou ficar com famílias locais pode ser uma boa maneira de aprender sobre culturas estrangeiras. But it can also be a potential source of embarrassment for visitors unfamiliar with local customs. Mas pode ser uma fonte potencial de embaraçamento. Esse embaraçamento que ele diz aí é de vergonha para visitantes não familiarizados com os costumes locais. The Korean National Tourist Association, a Associação Nacional de Turistas da Coreia, quer que os viajantes evitem tais armadilhas. It's Free Guide, esse manual grátis, Homestay in Korea, como se hospedar na Coreia, inclui dicas de etiquette tips, dicas de etiqueta, tais quais: don't wear shoes in the house, não usar sapatos na casa. Never blow your nose during a meal, nunca soar o nariz durante uma refeição.
and make sure you don't grip too hard when shaking hands. E ter certeza de que você não está apertando, ou não vai apertar muito quando estiver apertando as mãos. Não forçar muito a mão quando estiver apertando a mão de alguém. Ou seja, não dá um aperto de mão muito forte. The guide also feature information on 7 homestay agents. O manual também traz informações de 7 agências de hospedagem. Para mais detalhes, veja www.visitorkorea.org.kr English. Muito bem, o texto menciona, você vai ver aí o que é que o texto menciona, marca um X, só tem uma resposta correta. E no 10º quesito, na Coreia é recomendado que você aperte as mãos de alguém que você de fato não conhece. Tire os seus sapatos sempre que você entrar numa casa. Dê esmolas a alguém. Assoar o seu nariz. Ficar com familiares locais por mais de 7 dias. Ou ficar hospedados em casas de famílias por mais de 7 dias. Ok? Terminem aí o 6º, 7º, 8º, 9º e 10º. E envie sua resposta. Bye, bye.